A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 20 de agosto. Uma afronta ao Estado Democrático de Direito. População foi essa semana às ruas contra a PEC 32. Seguindo com a série sobre a reforma administrativa, recebemos hoje Ana Georgina, supervisora técnica do DIEESE. Declaração do ministro da Educação de que crianças com deficiência atrapalham o aprendizado das outras é repugnante. Negociação do SINT-RN e vitória no STF garantem retorno presencial obrigatório aos profissionais da educação da rede estadual apenas em outubro. Os preparativos para a segunda Conferência Nacional Popular de Educação, CONAP 2022. Semana do Folclore, Museu Câmara Cascudo e Ludovicos celebram os 80 anos da Sociedade Brasileira de Folclore. Proifes Federação comemora centenário Vida e Obra de Paulo Freire com Semana Freiriana. Uma homenagem do professor Sávio Araújo do Departamento de Artes da UFRN aos 42 anos do Adurne Sindicato. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Na última quarta-feira, dia 18, foi celebrado o Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa e as Privatizações, com um ato que reuniu nas ruas de Natal milhares de pessoas de partidos políticos, centrais sindicais, entidades de juventude e da sociedade civil em geral, para exigir o fim da tramitação da PEC 32. Para o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, é hora de unificar as lutas e somar esforços para derrubar a PEC 32. A atividade do dia 18, quarta-feira, foi muito boa. Nós tivemos uma presença grande de sindicatos, de entidades de classe e de movimentos sociais, em frente ali o INSS, e contamos também com a presença de lideranças políticas, municipais e estaduais, e é um momento importante também que a gente tenha essa oportunidade de dialogar com o público, com a comunidade e esclarecer as questões relacionadas à proposta da PEC 32, né? A PEC da reforma administrativa, ela traz vários prejuízos, tanto para a população, de um modo geral, quanto para a classe trabalhadora, na medida em que ela tem uma articulação direta com a Emenda Constitucional 95, que já vem retirando recursos federais desde 2017 e, em especial, as áreas da saúde, da educação e da segurança pública têm se ressentido com essa redução de recursos. E com a PEC 32 ampliam ainda os problemas justamente porque, além de trabalhar, além deles fazerem como proposição a redução do papel do Estado enquanto elemento que disponibiliza para a população os serviços de qualidade dentro do campo da saúde, da educação e da segurança pública, mandam para a iniciativa privada boa parte desses serviços. Então, isso é um retrocesso social que é anterior à própria Constituição, né? Então, é um momento de bastante preocupação, porque a PEC 32 vem sendo debatido, mas não de forma suficiente, né? Ou seja, nós temos que aproveitar as oportunidades para esclarecer para a população dos riscos que todos nós, brasileiros, podemos ter a partir da aprovação da PEC da forma como ela está tramitando no parlamento. E justamente para fazer o enfrentamento a essa proposição é que nós precisamos fazer essa articulação entre os sindicatos, dialogar com a comunidade acadêmica e dialogar com a população de um modo geral, para que eles compreendam esses riscos que
não são só para os trabalhadores, mas sim para toda a população. Bom, e falando em PEC 32, semana passada demos início a uma série que vai trazer semanalmente aqui ao programa depoimentos de especialistas, buscando contribuir para o seu entendimento sobre o que significa na prática a reforma administrativa para os trabalhadores e os reais objetivos do governo federal com a reforma, que, na verdade, pouco tem a ver com a melhoria dos serviços públicos ou com o aumento da eficiência na gestão, como detalha hoje Ana Georgina, supervisora técnica do DIEESE Bahia. A proposta de reforma administrativa contida na PEC 32 se inscreve num contexto com um projeto explícito de desmonte do Estado. Na realidade, é uma reforma dentre várias que têm acontecido ao longo dos últimos anos, exatamente no sentido de reduzir o tamanho do Estado, e desmontar todas as políticas públicas que foram construídas ao longo dos últimos anos, Então, basicamente, o governo assenta essa reforma, ele justifica essa reforma, dizendo que a sociedade paga um custo muito alto, e que o Estado também paga tem um peso muito elevado, que ele custa caro, mas ele entrega pouco. Também baseado numa ideia de que o Estado ele é estruturado de uma forma complexa e pouco flexível, sobretudo a gestão de pessoal. Aquela velha ideia, aquele velho senso comum de um serviço público ineficiente e pouco ágil e que acabam tendo como consequência um Estado obsoleto e pouco dinâmico e racional. Na verdade, essas desculpas, digo desculpas até um ato falho, mas essas justificativas, elas estão bastante longe da verdade, porque na realidade o que nós temos é um país que necessita até mais de serviço público do que o que de fato existe. Nós temos aproximadamente 10 milhões e meio de servidores públicos, a grande parte desses servidores estão nos municípios e estão nos municípios executando, sobretudo, as políticas de saúde e educação. Então, uma ideia de que nós temos excesso de servidores, ela não se encontra muito assentada na verdade. Inclusive, quando nós comparamos internacionalmente, sobretudo com países mais desenvolvidos, quando a gente pega, por exemplo, o conjunto dos países que formam a OCDE, nós vemos que a cada 100 trabalhadores, 17,71 estão no setor público. Quando a gente vem para o Brasil, esse número cai para 12,45. Quando nós vamos ainda para países mais desenvolvidos, como o caso, por exemplo, da Noruega, a cada 100 trabalhadores, 30,34 estão no setor público. Mesmo os Estados Unidos, um país que tem uma tradição de ter menos serviço público do que o próprio Brasil, nós temos um número de servidores maior do que o Brasil, ali em torno de 14 para cada 100. Quando a gente vai olhar os maiores salários, ou seja, aqueles acima de 20 salários mínimos, nós temos que apenas 3,2% dos servidores recebem isso. E, diga-se de passagem, são de várias categorias que não estão contempladas na reforma, A gente poderia citar a magistratura, as Forças Armadas, a diplomacia, várias categorias que estão fora, E que, portanto, se a ideia era reduzir, esses altos salários ou criar uma maior justiça com servidores do setor privado, por exemplo, essas categorias precisariam estar contempladas na reforma, no entanto, elas não estão. Então, quando a gente traz para a realidade, basicamente o que a reforma se propõe não é uma melhoria, por exemplo, na condição de trabalho dos servidores ou uma melhoria, uma estrutura melhor, instrumentos melhores para uma melhor execução e um melhor fornecimento dos serviços públicos. Na realidade, é basicamente uma reforma com o intuito de precarizar as relações de trabalho dentro do Estado, nos moldes do que aconteceu com a reforma trabalhista no setor privado. É realmente terrível, Sobretudo quando a gente observa que isso não traria a economia que o governo diz, porque de fato o problema não é o servidor, sobretudo o servidor que vai ser atacado pela reforma, e quando isso não vem acompanhado de nenhum tipo de medida
para melhorar a qualidade do serviço público e melhorar as condições do trabalho dos servidores. Então, não há nada que se possa dizer de positivo dessa reforma. Jornal da Educação. Extra Classe. Além de inapto para o cargo, o atual ministro da Educação ofende os educadores, nega apoio aos estudantes na atual crise sanitária e exime-se da sua responsabilidade de coordenar as políticas nacional da área educacional. Se não bastasse tudo isso, ele deu uma declaração essa semana, no mínimo preconceituosa, que vem repercutindo negativamente em todo o país. Em uma entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, o ministro disse que, abre aspas, crianças com deficiências atrapalhavam os demais alunos sem a mesma condição quando são colocadas na mesma sala de aula. Fecha aspas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação publicou uma moção de repúdio em relação à fala do ministro Milton Ribeiro. Para o presidente da entidade, Heleno Araújo, a fala do ministro é o retrato de um governo negacionista e privatista que deseja entregar as políticas públicas do Brasil ao setor privado. Nós da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que representamos todas as trabalhadoras, trabalhadores da educação básica pública, estamos também indignados com mais uma declaração de um ministro desse desgoverno Bolsonaro, que é um governo totalmente negacionista e privatista. Nós temos uma grande dificuldade na área da educação. O governo, antes de completar 2 anos de governo, 4 pessoas foram indicadas para ocupar o Ministério da Educação. Um deles não chegou a sentar na cadeira porque tinha informações falsas no seu currículo, com títulos que não existia, que não cursou. Então, situação que nunca tínhamos visto antes em nosso país e estamos agora ouvindo declarações terríveis. Você tem um governo que o ministro da Educação atual, que está lá recebendo salário de recursos públicos pagos pelos nossos impostos, tem tiradas e frases absurdas. Primeiro, ele ficou um longo período em silêncio, não falava. Quando foi para a audiência pública na Câmara dos Deputados e das Deputadas, se colocou favorável à educação domiciliar, que é aquela educação, que é a mudança que eles querem fazer no Código Civil e na legislação educacional para desobrigar as famílias a matricular seus filhos nas escolas, tanto pública quanto privada. E aí, quando perguntado ao ministro, mas onde as crianças iam se fazer a socialização se não for para a escola? Aí ele responde, na igreja. Ou seja, Brasil é um estado laico e ele diz que a socialização das crianças tem que ser feita na igreja. Então é uma declaração já absurda. Depois ele fala que a educação superior, a universidade, tem que ser para poucos. Ou seja, abandonando o povo brasileiro e a perspectiva da juventude de ter um curso superior. E agora vem com uma frase terrível, uma declaração terrível, que vai totalmente na contramão do que historicamente nós lutamos nesse país, que é a inclusão escolar, que é a inclusão social, que é ter a pessoa com deficiência no espaço dos demais estudantes, para que esse espaço de socialização sirva de aprendizado para os dois lados, para a pessoa com deficiência e para os que não têm deficiência, aprenda a conviver com as diferenças e o cuidado que precisa ter com os outros seres humanos. Aí você tem um ministro da Educação que diz: estudantes com deficiência, pessoa com deficiência, atrapalha o aprendizado dos demais estudantes. Gente, isso é motivo dele perder o cargo, é motivo dele sair desse Ministério da Educação. Por isso que estamos aqui conversando com os ouvintes e pedindo que se mobilize junto conosco para dar um basta a essa situação de um desgoverno negacionista, privatista, que quer entregar as políticas públicas ao setor privado com a reforma administrativa, e entre elas as escolas públicas desse país. Não vamos deixar que isso aconteça. Um forte abraço a cada um e a cada uma. Depois do intervalo, negociação do SINT-RN e vitória no STF
garantem retorno presencial obrigatório aos profissionais da educação da rede estadual de ensino apenas em outubro. Os preparativos para a segunda Conferência Nacional Popular de Educação CONAP 2022. E ainda, Proifes Federação celebra centenário Vida e Obra de Paulo Freire com Semana Freiriana. Museu Câmara Cascudo da UFRN e Ludovicos celebram os 80 anos da Sociedade Brasileira de Folclore. Uma homenagem do professor Sávio Araújo, do Departamento de Artes da UFRN, aos 42 anos do Adurni Sindicato. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. As negociações do SINT-RN com o governo do estado e a ação ganha pelo sindicato no Supremo Tribunal Federal vão garantir aos profissionais da educação da rede estadual de ensino que o retorno obrigatório ao trabalho presencial ocorra apenas a partir de 4 de outubro, como detalha a coordenadora-geral da entidade, a professora Fátima Cardoso. Olha, Adinaldo, sobre a questão do retorno, das aulas, retorno dos presencial dos profissionais da educação, é o seguinte: nós tivemos uma ação, o Supremo Tribunal nos deu ganho e a orientação era que a gente seguisse o protocolo do governo do estado. Fizemos uma boa negociação, o retorno obrigatório para os professores se dará a partir do dia 4 de outubro, ocasião em que mais de 90% estarão totalmente imunizados. A continuar a Covid como está, nós esperamos que esteja mais e mais debelada, para o nível de transmissibilidade ser inferior a 1 e a ocupação dos leitos hospitalares críticos abaixo de 70%, bem como a questão do preparo das escolas de acordo com os protocolos de segurança exigido pelo que nós chamamos de biossegurança. No município de Natal, a situação é mais complicada. Nós estamos aí com as escolas completamente sucateadas. Tem escolas que, se fosse para retornar hoje, não retornaria por falta de condições, outras que estão em reforma há mais de um ano. E os centros municipais de educação que abriram recentemente, alguns poucos, eles abriram exatamente, mas as crianças só vão meio turno. Por exemplo, quem é da manhã vai de 7 às 9, quem é à tarde vai de 1 a 3 da tarde. Os pais estão, inclusive, até deixando levar seus filhos por conta da falta de assistência. Some-se a isso a falta de professores nas escolas, seja no Centro de Educação Infantil, principalmente, assim como tem a questão do transporte escolar e as escolas sem condições de receber. São muito poucas das 146 unidades de ensino, são poucas as escolas que estão preparadas com o protocolo de biossegurança. E aqui quero aproveitar para chamar aí para a Assembleia do dia 28 da Rede Municipal de Natal, às 14 horas, ocasião em que nós iremos discutir mais uma vez esse cenário crítico da rede municipal do Natal. Quanto ao retorno, ocorrerá nos mesmos modos do Estado, obrigatoriamente no dia 4 de outubro, ocasião em que nós entendemos
de que o processo de imunização ele deve ter acontecido. Educação em pauta. Desde 28 de abril, o segmento educacional em todo o país encontra-se mobilizado em torno da 2ª Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP 2022, que está sendo precedida de conferências estaduais e conferências intermunicipais populares de educação, como explica o professor Alessandro Augusto de Azevedo, vice-coordenador do Fórum Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. Nossa situação aqui no Rio Grande do Norte é de organização das conferências intermunicipais de educação e da Conferência Estadual de Educação. Ambas são etapas preparatórias para a Conferência Nacional Popular de Educação, que acontecerá aqui em Natal ano que vem, provavelmente no formato presencial, e que está sendo organizado pelo Fórum Nacional Popular de Educação. Essas etapas preparatórias aqui no Rio Grande do Norte estão acontecendo em formato remoto. Deveremos estar com 10 conferências intermunicipais até o final de setembro e até o final de outubro a gente terá a Conferência Estadual Popular de Educação. Em todo esse processo, o que é que está em debate? Está em debate, primeiro, o profundo retrocesso que nós estamos vivenciando desde 2016, especialmente com o golpe parlamentar que foi dado contra a presidenta Dilma. Esse processo de retrocesso na educação brasileira, né, a ausência de políticas no sentido da democratização, da ampliação do acesso, da qualificação da educação brasileira. Pelo contrário, o que a gente tem tido tem sido ataques fortes contra esse princípio, né, democrático, público da educação. E nessas conferências a gente vai estar discutindo um documento nacional que foi constituído no âmbito do Fórum Nacional Popular e ele serve de orientação para as nossas discussões. Nós estamos fazendo esse debate nas conferências, as pessoas podem se inscrever. Eu sugiro que as pessoas visitem o site do Fórum de Educação do Rio Grande do Norte, forumedukacao.wordpress.com, e lá vocês encontrarão, as pessoas poderão encontrar mais informações a respeito desse processo aqui no nosso estado. Para quem quiser saber sobre o processo nacionalmente, entra na página do Fórum Nacional Popular da Educação, que é fnpe.com.br, e aí nós podemos saber mais a respeito de todo esse processo. Nós estamos passando por um momento de divulgação, né, para que as pessoas possam se inscrever, possam se colocar a participação nesse processo. Nas conferências intermunicipais, nós teremos 10. De lá sairão delegados à conferência estadual e dessa conferência estadual nós escolheremos delegados e delegadas que irão participar da Conferência Nacional Popular. Tá bom? Muito obrigado. Jornal da Educação. Extra Classe. Domingo, 22 de agosto, é comemorado o Dia do Folclore e, para celebrar a data, o Museu Câmara Cascudo da UFRN e o Ludovicus, Instituto Câmara Cascudo, propõem uma homenagem aos 80 anos da Sociedade Brasileira de Folclore, com a mesa redonda intitulada Ciência do Povo, Saber Popular, 80 anos da Sociedade Brasileira de Folclore, através do Museu Câmara Cascudo Virtual, no YouTube e Facebook. O evento acontece hoje a partir das 7h30 da noite e terá a mediação do professor Luiz Assunção, da UFRN, e contará com a participação do professor Francisco Firmino Sales Neto, da UFCG, e de Daliana Cascudo, diretora do Ludovicus. Juntos, os convidados vão debater a importância da Sociedade Brasileira de Folclore para o estabelecimento do pensamento social sobre os saberes do povo do Rio Grande do Norte. Fica a dica, o evento em homenagem aos 80 anos da Sociedade Brasileira de Folclore acontece hoje às 7h30 da noite e a participação é aberta nas redes sociais, youtube.com/mccufrn e facebook.com/mccufrn. Agenda da Educação.
Em celebração ao centenário do educador Paulo Freire, o Proifes Federação iniciou ontem as atividades da Semana Freiriana, Vida, Obra e Pensamento. Durante 7 dias, o Proifes e seus sindicatos federados realizarão atividades, debates e aulas públicas sobre a vida e o legado daquele que se tornou o pensador brasileiro mais influente do século XX. Logo mais às 14 horas, acontece a Mesa Paulo Freire e as Memórias da Educação Popular, de Angicos, as experiências contemporâneas com Paulo Palhano, da Universidade Federal da Paraíba, juntamente com o professor Willington Germano, da UFRN, e mediação da professora Gilca Pimentel, também aqui da UFRN e do Proifes Federação. As atividades alusivas à Semana Freiriana serão transmitidas pela página do Facebook e pelo canal do YouTube do Proifes Federação. Jornal da Educação. Extra Classe. No último domingo, dia 15 de agosto, o Adurne Sindicato completou 42 anos de uma história marcada pela luta em defesa da categoria docente, da democracia e de uma educação pública, laica e de qualidade. Nesta data simbólica, o Adurne Sindicato reafirma o seu compromisso com a urgente atuação em defesa da vida e contra a agenda de desmonte do Estado brasileiro que está sendo implementada e tem como principal ataque ao serviço público a proposta de emenda constitucional 32, conhecida como Reforma Administrativa. Bom, já que o momento é festivo, vamos falar de coisa boa. A homenagem vai ficar por conta do professor Sávio Araújo, do Departamento de Artes da UFRN, que também atua como músico e compositor. Ele fez uma canção dedicada ao Adurne Sindicato, que iremos tocar no finalzinho do programa de hoje. Adurne é um espaço político, é um espaço de representatividade. Como todo espaço político, não é um espaço de consenso, é um espaço de convergência das ideias, com as suas diferenças, com as suas visões. Nesse espaço, eu assisti grandes debates, como ainda quando estudante, nos anos 80, eu via grandes lideranças de vários setores da universidade, como Márcio Capriglione, Marta Pernambuco, Vera Amaral, Oswaldo Yamamoto, né? Tanta gente que eu via, admirava como grandes carreiras acadêmicas nas suas áreas, como professores, mas também como ativistas políticos e pessoas que tinham sempre uma análise de conjuntura muito boa. E foi naquele momento, vendo todos aqueles agentes históricos ali exercendo sua liberdade política, que eu aspirei a querer ser professor universitário. Porque, a gente tem um trabalho muito importante, né, na formação das pessoas e também na defesa da democracia. A instituição Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem um papel fundamental em todos os debates da sociedade. E a Adurne, como a representação dos docentes, sempre foi um polo de discussão desse espaço. Pois foi na Adurne que eu me vi querendo ser professor universitário. E desejo a Adurne muito sucesso. Sei que não é fácil, a militância ela tem que ser exercida paralelamente a outras atividades profissionais. Os sindicalistas são pessoas realmente que se dedicam de corpo e alma à sua atividade, não é fácil. A todos esses colegas o meu respeito e meus votos de que essa entidade continue sendo esse espaço de discussão, de debate, de luta pela qualidade do ensino público no Brasil, principalmente na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Grande abraço a todos e longa vida a Adurne. Que a gente seja como as águas de um riacho, descendo o rio abaixo, a gente vira mar, e o mar que nos transforma em forma de esperança. A tempestade alcança, mas nunca faz parar. ADN, ADURN, ADURN,
Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.